Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E saúde a todos. Hoje nós vamos estudar junto com vocês a Parashá da semana, que em português é Quando Realizares. Vocês sabem o que significa Parashá? A palavra Parashá em português é uma tradução, talvez não seja mais adequada. Ela significa porção, uma parte da Torá. Então, a Parashá, a porção desta semana, em hebraico é Kitzá, quando realizar. Ela se encontra em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 11, e ela vai até Êxodo, capítulo 34, versículo 33. Vou iniciar a leitura para depois nós começarmos a fazer os comentários da semana. Disse então Jeová a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, quando for contado. Desta forma, nenhuma praga virá sobre aquele a quem vocês o contarem. Presta bem atenção. Nós vivemos numa geração da informação rápida. Qualquer indivíduo, que nós não fazemos a mínima ideia quem seja, consegue colocar nas redes sociais informações distorcidas sobre a Bíblia e atrai pessoas. Existe, por outro lado, pessoas mal intencionadas que também acabam atrapalhando o trabalho. O nosso estudo de ontem, ao término dele, nós tínhamos 68 compartilhamentos. Desses 68 compartilhamentos, nós tínhamos logo de início 311 visualizações. Para nós é um feito. Às 2 da manhã, eu levantei e olhei no celular. Estava mais ou menos 300 e poucas pessoas. Às 8 da manhã, não tinha mais ninguém. Alguém, como foi feito o compartilhamento, e o Rocha que compartilhou num grupo, esse grupo ajudou a alavancar. Alguém foi lá e tirou. Por quê? O que mais temos hoje são pessoas mal intencionadas. E quando você abre a Bíblia, eu tenho visto uma série de pessoas falarem sobre a questão dízimos e ofertas. Só que eles distorcem por completo esse propósito. Olha o que Deus diz aqui. Preste bem atenção. Cada um deles terá que pagar a Jeová um preço pelo resgate por sua vida quando foi contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre ele quando você contar ele. Quando Moisés, eles saíram do Egito, eles entraram no deserto. Deus agora vai dar a eles as tábuas da lei. E Deus diz assim: quem foi contado entre os filhos de Deus tem que resgatar. E se ele pagar esse resgate, nenhuma praga virá sobre ele. Nós vemos que lá em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, é muito conhecido, né? Nós, Malaquias 3:10, diz assim: levem todos os dízimos para o depósito, para que haja comida em minha casa, e façam uma prova de mim, diz Jeová de Sabaoth.
Veja se não abro os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção. Por causa de vocês, eu vou proibir o devorador de destruir o produto do seu solo, a sua vinha não perderá o seu fruto, antes da época da colheita, diz Jeová Tsebaot. Todas as nações chamarão felizes, para vocês será uma terra de deleites. Então nós vemos aqui que quando se relaciona com dádiva, com dízimo, com oferta, existe o que? Uma blindagem espiritual. Então o indivíduo é blindado. Existem pessoas mal intencionadas? Existe, claro que existe. Em todo lugar, como esse indivíduo, filho das trevas, que entrou na nossa rede social e tirou. Tem mal intencionado, isso aí não vai parar aqui, vai continuar, é normal. Mas nós estamos falando das pessoas que querem ser contadas entre o povo de Deus. Se você quer ser contado entre o povo de Deus, você tem que obedecer princípios. Se você não obedece esses princípios, não adianta você vir aqui. Por que não vai resolver você vir aqui? Porque você vai perder o seu tempo e, por tabela, a sua salvação. Porque se você não souber de certas coisas, não será levado por juízo. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você está sentado aqui, está recebendo a palavra, todavia, você é negligente, você está colocando a tua alma no inferno. Simplesmente assim. Então nós temos que ser muito claros e objetivos para que você possa participar da família de Deus, para que você possa ter um compromisso com Deus e você receber as bênçãos advindas disso. Nós temos exemplos claros, né, de homens que saíram do nada e Deus os colocou em uma posição de destaque. Nós temos Israel, mesmo com todos os percalços, em 70 anos tornou-se o quê? Uma grande nação. O Brasil em 500 anos está gateando. Eles em 70 anos, com guerras, nunca tiveram um dia sem guerra, mas Deus o abençoou, por quê? Porque eles foram fiéis. E a fidelidade, ela traz as bênçãos. E nós vamos ver que nessa paraxá, a primeira coisa que o Eterno nos diz é o seguinte: se você for contado entre os filhos dos filhos de Deus, então você tem que comprar primeiro, você vai ter que pagar pela sua alma. Como assim? Está escrito, não foi eu que inventei, está bem claro aqui, ó, no versículo 12: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Se a tua vida não foi resgatada, você não deve nada. Agora, quando você aceita o sacrifício de Yeshua, de Jesus, não me esqueça, você foi resgatado, a primeira coisa. E a fidelidade faz com que você o quê? Consiga alcançar coisas que você jamais imaginou. Às vezes você não percebe os livramentos de Deus na tua vida. Quantas vezes o maligno tentou ceifar a tua vida e o Senhor te livrou? Na maioria das vezes você não percebe. Na maioria das vezes você não percebe quando há livramento para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu esposo. Mas por quê, meu irmão? Porque nós estamos o quê? Muitas vezes nós estamos com a mente tão tumultuada que nós não estamos acreditando no que está acontecendo. Eu, quando saio na rua, ou quando estou próximo de alguém que tenho que usar isso aqui, eu acho um absurdo. Isso aqui é um cumprimento profético. O profeta Isaías diz: o mundo está o quê? Contaminado. Isso é cumprimento profético.
E as pessoas continuam como se nada acontecesse. O próprio Senhor Yeshua disse: como foi nos dias de Noé, assim será na sua vinda. Casavam e davam-se em casamento. E as pessoas estão falando em pós-pandemia. Quem vos garante que vai ter uma pós-pandemia? Quem de vocês aqui garante? Algum cientista, algum médico, algum especialista? Quem nos garante que não virá coisas piores? Porque a Bíblia diz que virá. Só que ela diz o seguinte: quando começares a acontecer essas coisas, regozijai-vos, pois a vossa redenção se aproxima. Mas só vai ser redimido aquele que for contado entre o povo de Deus. E você tem uma escolha a fazer. Josué teve um problema, e ele teve que chamar todo Israel e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí quando tiraram o microfone dele e a filmadora, ele disse: e vocês que se virem, cada um, a salvação é individual. Eu não estou não. Então cada um que faça a sua parte. Por quê? As pessoas hoje elas estão brincando de religião, estão brincando de fé. Só que nós não temos mais tempo para isso. Sabe por quê? 100 mil pessoas, já passou de 100 mil pessoas, perderam as vidas. E não há garantia alguma que alguma delas esteja contado no recenseamento de Deus. Só no Brasil. Não, só no Brasil. Não há garantia nenhuma. Porque ir na igreja, tomar um banho no batistério, isto não lhe dá garantia nenhuma de salvação. Lá em livro da Revelação, o quinto evangelho, porque o Apocalipse é o quinto evangelho, diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Yeshua, a fé de Jesus. Se você acredita em Jesus, vocês acreditam em Jesus? Sim. Em Yeshua, acreditam? Amém. A senhora acredita? A senhora acredita nele? Você acredita? Vou contar um negócio para vocês: o diabo também acredita. E estremece. Às vezes você não estremece, mas ele estremece. Sabe por quê? Porque ele sabe o tempo que nós estamos vivendo. E nós não sabemos o tempo que nós estamos vivendo. Nós não paramos para pensar. Nós estamos planejando a nossa vida, mas esquecemos de planejar a nossa salvação. E essa paraxá ela vai trazer algumas orientações para que eles preparassem os equipamentos para o templo. A bacia de bronze, o óleo para as unções, o incenso. Deus, Ele é um Deus que gosta das coisas que sejam feitas do jeito certo. Em Isaías 66, 23 diz assim: e será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim? Diz o Senhor. A profecia aponta o quê? Quando que nós somos convocados para a adoração? Ao sábado. Você pode adorar a Deus todos os dias, mas o dia que Deus passa na viração do dia é no sábado. Simples. É o que está escrito. Agora, você acredite se quiser. Se não quiser, não faz a mínima diferença. Por quê? Porque talvez você não queira ser contado entre os filhos de Israel. 23. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós vemos aqui que no início da paraxá há uma preocupação do quê? Que o estudo seja feito de acordo com a vontade de Deus. Deus falou assim: olha, faça uma bacia de bronze, e deu as medidas. A pessoa que ia fazer não podia: não, mas eu não gostei desse detalhe, eu vou fazer daquele outro jeito. Deus quer daquele jeito ali. Mas para que fazer uma menorá de 7 braços?
Eu acho que de 6 fica melhor. É 7. No capítulo 31, disse então Jeová a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Nós vemos aqui o primeiro trabalho de direito de recursos humanos. Deus escolhe um rapaz chamado Bezalel, e Deus o capacitou, colocou sobre ele o seu espírito, para que ele pudesse desempenhar o melhor papel para a confecção dos utensílios sagrados. Presta atenção. Você que tem um sonho de melhorar a sua forma de servir a Deus, coloque a tua vida nas mãos do Eterno, e Ele vai, com teu espírito, moldar você. Porque hoje nós vivemos numa geração de pessoas que copiam os demais. São os papagaios do pirata, eles repetem o que escutam. Há um tempo atrás eu fui convidado para ir numa igreja, e um pregador, trouxeram um pregador de fora, e ele pregava muito, né, fazia bastante barulho, e começou, suou, estava totalmente suado, com a toalha, e falava, e pregava, e fazia aquela coisa toda. E todo mundo sabe como eu sou chato, né? O que o Rabino achou? Eu achei que você ia infartar. Não, eu falo da mensagem. Ah, essa mensagem eu escutei ontem. E o Samuel Ferreira pregou melhor que você. E foi verdade, eu tinha escutado. Ele não teve nem a coragem de mudar algumas palavras, porque as pessoas repetem. Isso é falta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo entra na tua vida, ele vai te talhar através da música. Agora, enquanto neto de Ur, guarda esse nome. Continuando, no versículo 12, disse ainda Jeová a Moisés: diga aos israelitas. Ele mandou falar para quem? Israelitas. Ele não mandou falar para judeus, não mandou falar para danita, não mandou falar para brasileiro, não mandou falar para português. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, e isto será o quê? Um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os... Amém. Só existe um jeito de ser santificado na presença do Senhor: é guardar o sábado. E só existe um jeito de você não receber a marca da besta: é você guardar o sábado. Pois o sinal de Deus é o sábado, está aqui. E se você for lá em Ezequiel, nós estamos falando 3.500 anos antes. 1.500 anos depois, Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 20, disse: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. A santificação só vem através da obediência do sábado. Ah, mas todos os dias são iguais. Não são. Pode ser na tua cabeça, mas na cabeça daquele que foi contado entre o povo de Deus, não. Agora nós vamos para o capítulo 32. O bezerro de ouro. Isso aqui é importante para cada um de vocês colocarem na cabeça de vocês o bezerro de ouro.
Quantos de nós, presta atenção, temos feito os nossos bezerros de ouro? Quantos de nós temos construído os nossos bezerros de ouro? Moisés subiu ao monte. Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias. E as pessoas achavam que ele não voltaria mais. Por quê? Ninguém vive 40 dias sem comer e beber. E ele não tinha água e nem comida. Na cabeça dele, ele estava o quê? Morto. E aí eles pediram que Arão fizesse o quê? Deus. Fizesse um Deus para eles. E qual o Deus que eles adoravam lá no Egito? Um bezerro de ouro, um boiapes. E vocês não acham estranho Arão, aquele a quem Deus colocou como voz de Moisés, construir um bezerro de ouro? Qual o motivo? A Bíblia não traz esse detalhe, mas a história nos mostra que este Ur, que era o avô de Bezalel, segundo os historiadores, este Ur foi morto pelos israelitas porque ele se negou a fazer o bezerro de ouro. Lá no versículo 22 do capítulo 32, olha a resposta de Arão. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, falando a Moisés, tu bem sabes como esse povo é propenso ao mal. Aqui ele fala que ele foi acusado do quê? Vou matar você, porque Ur já tinha sido morto. Todavia, quando você não abençoa a Deus, você abençoa o diabo. Sabia disso? E o diabo pode chamar mecânico, o diabo pode chamar eletricista, o diabo pode chamar farmacêutico. O diabo tem vários nomes. Olha o que ele diz aqui. Arão fala o seguinte: já que vocês querem que eu faça, no versículo 2, respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, e modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe uma forma de um bezerro. E disse-lhes: eis aqui seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Aqui tem um mistério. Brincos. Por que brincos? Você sabe? Sujeição. Sujeição. Vocês não querem ser dominados pelo diabo? Não. Mas então não dê brinco para o diabo. E eles tiveram que dar. E eles ganharam de quem esses brincos? Os egípcios. Dos egípcios. Lembra que os egípcios abençoaram a vida deles? Só que eles não quiseram servir a Deus. E quando você não quer servir a Deus, você serve o diabo. E eles se sujeitaram, tiraram o brinco e colocaram, tiveram que dar. Por quê? Porque ele diz aqui, Arão temeu pela sua vida, porque ele conhecia aquele povo perverso, aquele povo terrível que era. Continuando. A tenda do encontro, capítulo 33 de Êxodo, versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Que privilégio! Moisés conversar com Deus como se conversa com um amigo. Prestem atenção.
A conversa do amigo é uma conversa de coração aberto. Às vezes com a sua família, com as pessoas íntimas, você não faz dessa forma. Você não fala dessa forma. Mas com o seu amigo você abre o teu coração. E aqui fala que Moisés, ele fazia exatamente isso. Mas quando o povo fez o bezerro de ouro e Moisés desceu e viu, o que ele fez? Com as tábuas. Quebrou. Ele, naquele momento, ele quebrou a aliança de Deus com Israel. E agora, Deus diz: eu vou destruir esse povo e vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus é atemporal. Ele não está preocupado se o projeto da salvação leva 6 mil anos, 12 mil anos, 20 mil anos. Ele não faz diferença. Ele é atemporal. Aquele povo que estava ali diz: eu vou destruir todos e vou fazer de você um novo povo. Imagina o tempo que levaria. Pelo menos 400 anos até uma nova nação. Então Deus não tem esse problema. Se você está preocupado com isso, não se preocupe. Ele é atemporal. Ele faz o que ele quiser. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Só que nós não entendemos isso. Ele é Deus, né? E aí, olha o que Deus, olha o que Moisés fala. Capítulo 12, do versículo 33. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviará comigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Porque naquele momento, nesse momento, Deus disse que não iria mais com eles, iria mandar um anjo. Moisés disse: um anjo não. Para o Senhor comigo. Olha o posicionamento de Moisés. Um anjo não serve, para nós serve, dá e sobra. Mas para Moisés não servia, porque ele sabia o que teria pela frente. Então Moisés declarou: se não fores conosco e não nos envie, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. Aí ele já abusou da vontade. Isso é tipo da gente, né? A gente dá a mão, a pessoa já pega as duas mãos, os pés. Ele já abusou. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, que é Jeová. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, quando a minha glória passar. E eu o colocarei numa fenda da rocha, e a cobrirei com minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Aqui tem outro mistério. Por que ver as costas de Deus e não a face? Porque nós temos que seguir a Deus. E quando nós seguimos a Ele, nós só vemos as costas. Ele está indo e as pessoas estão vendo o quê? As costas. Mas vou te mostrar a minha bondade e a minha misericórdia. É isso que Ele quer mostrar para nós. É isso que Ele quer mostrar para você hoje. A minha bondade e a minha misericórdia. No capítulo 34, disse o Senhor a Moisés:
talho 2 pedras semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Jeremias 31:31. Eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não existe aliança com a casa dos gentios. Não se iluda. Se alguém contou isso para você, mentiu. A aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. O próprio Senhor Yeshua, Jesus disse: não vá aonde? Aos gentios nem aos samaritanos, mas vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. E às vezes as pessoas não entendem esse chamado. Deus não faz aliança com quem está no meio da transgressão. A aliança de Deus é feita com aqueles que estão buscando a salvação. Deus não vai fazer aliança com pessoas que rejeitam observar os seus mandamentos. Deus não vai fazer aliança com pessoas que não têm compromisso com Ele. Mas aí você diz: mas eu sou gentil. Alguém me falou que talvez eu seja israelita ou seja judeu, mas eu sei que eu sou gentil. E agora, o que eu faço? Isaías 56 é a resposta. O que diz Isaías 56? Todos vocês conhecem, né? Que ele vai fazer o quê? Vamos ler melhor. Vamos ler que é. Esse é interessante. Porque hoje existe uma falsa ideia que a pessoa que está em aliança no mundo gentílico, está tudo bem, não é verdade. Isaías 56, no versículo 1, diz assim: eis que diz Jeová, observem a justiça, façam o que é certo, pois a minha salvação está próxima, a minha retidão será revelada. Feliz a pessoa que age desta maneira, que permanece firme nisso, que guarda o sábado e não o profana e se mantém longe da prática do mal. Um gentil que se une a Jeová não deve dizer: Jeová me separará do seu povo. Também o eunuco não deve dizer: sou apenas uma árvore seca. Pois eis que diz Jeová: quanto aos eunucos que guardam os meus shabatotes, ou os meus shabates, que escolhem, ou meus sábados, perdão, que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança, em minha casa, nos meus muros, lhes darei poder e um nome maior do que os filhos e filhas, eu lhes darei um nome eterno que jamais será eliminado. Hoje eu vejo pessoas se unindo a grupos pseudo-messiânicos e pseudo-nazarenos, e a primeira coisa que ele faz é mudar o nome. Adota um nome lá que ele acha interessante. Vocês perceberam que eu sempre usei o meu nome, e meu nome não é dos melhores, meu nome é nome grego. Laércio é grego. Sabem por quê? Porque eu estou esperando esse nome aqui, ó. Eu lhes darei um nome melhor do que os filhos e filhas. O nome eterno eu darei a vocês. E mais abaixo diz: e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Só que só existe um jeito: aqueles que guardam o Shabbat, os Shabatotes, os sábados, as festas. Se não tiver isto, começa a praticar. Aí você está dentro. Agora, se você não quiser, aí depois você procure se informar. Não tenho resposta para você. Voltando aqui para Êxodo 34. Êxodo 34 fala da nova aliança, né? Que é justamente o que aconteceu lá no Sinai. Deus tinha feito uma aliança com aquele povo, tirou eles do Egito. Agora esse povo quebrou a aliança. Ele quebra a tábua da lei. Agora manda que Moisés escreva uma nova tábua. E agora ele cria um novo pacto. E no versículo 10 do capítulo 34: faço com você uma aliança, diz Jeová, diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio ao qual você habita verá obras maravilhosas que eu, Jeová, farei. Obedeça as ordens que hoje te dou.
Quando nós entramos em aliança com Deus, fechamos um pacto e começamos a observar os seus mandamentos, Deus vai operar em nossas vidas maravilhas, milagres. E você vai ver a diferença entre o justo e o injusto, o salvo e o perdido. Essa palavra é muito interessante, por quê? Muitas pessoas que estão vivendo a sua vida sem religião, eles não estão preocupados com salvação, não estão preocupados com Deus. Aqui, quando ele fala o justo e o injusto, é aquele que está no meio da congregação, é o joio, ele está no meio ali, só que ele não quer se submeter, ele não quer recomeçar, ele não quer uma novidade de vida, ele não quer ser uma nova criatura. Ele acha que a capacitação dele é suficiente para alcançar o seu propósito. É um engano. Ou você nasce de novo, ou você é um aborto espiritual. Não tem como. E nós vemos aqui no versículo 18, do capítulo 34. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no mesmo tempo certo, no mês de Abibe, porque naquele mês vocês saíram do Egito. Façam no tempo certo. Deus tem uma preocupação com a sua palavra. Nós temos que celebrar as coisas de Deus no tempo certo. Não adianta você inventar, eu acho que eu posso fazer quando eu quiser. Eu vou fazer os meus cultos aos domingos, porque favorece. Vocês podem fazer, mas não é o tempo certo. Eu vou celebrar o ano novo no meio do ano. Pode celebrar, mas não é a vontade de Deus, porque o ano começa no primeiro mês do ano. Então, as pessoas elas começam a abandonar a palavra e começam a criar os seus próprios bezerros de ouro. Pegam todo o seu, como se diz, os seus brincos de ouro e começam a criar o seu bezerro de ouro e dizendo: esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, porque eu faço do meu jeito. E como eu falei há algum instante, quando você não dá para Deus, você dá para o diabo. Não existe meio termo, sabe? Não, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Não tem isso. Ou você está do lado daqueles que hão de ser contados entre os filhos de Israel e hão de herdar a salvação, ou você está entre aqueles que serão contados com uma grande multidão que perderá a sua salvação. Não tem como nós buscarmos criarmos uma religião. Deus tem dado a todos nós aqui sempre uma segunda oportunidade de recomeçarmos, andarmos na presença do Senhor, colocarmos nossa vida em harmonia com o Senhor. Perdão. Êxodo capítulo 34, versículo 20. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebre o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Agora vem o primogênito. Primeiro foi o censo, todos que foram contados deveriam pagar. Agora o primogênito, todo primogênito era do Senhor. O filho primogênito era de quem? Do Senhor. Aí você tinha que resgatar o seu filho primogênito. Você tinha que pagar para ficar com ele. Continuando. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Então, nós não podemos estar na presença do Senhor de mãos vazias. E não é aqui, é na tua casa.
Nós temos lá os cofrinhos, que quem já trouxe pode levar de novo, pode encher, mas vamos enchendo, até transportar. Não importa que seja de concentrado, não importa o valor. Posso pegar? Pode. Posso pegar? Pode. Quando você vai na presença do Senhor na sua casa, Deus diz, não venha com a sua mão vazia. Então nós criamos esse hábito, né? E um bom hábito, de orarmos e ali colocarmos a nossa ofertinha. Não foi eu que inventei. Eu não me lembro desse livro. A Torá. Mas foi Deus. Está aqui, ó. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época da colheita. Outra coisa, é para trabalhar 6 dias, porque tem gente que não trabalha dia nenhum, fica na caverna. Tem que trabalhar. Trabalhe 6 dias e descanse o 7º, ok? No versículo 26, tragam o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor seu Deus. Tem um pastor, que é até amigo da Raquel, não sei se o nome do sujeito lá, é muito famoso, né, Osasco? Ele não aceita moeda. Eu achei um absurdo. Mas ele está certo. Porque o Senhor diz, traga o melhor. Aí o indivíduo traz uma nota de 100 reais rasgada. Não tem valor. Traz um dinheiro rasgado. Não traga o melhor para Deus. Aprenda a oferecer o melhor. Quando você oferece o melhor para Deus, Deus vai dar para você o quê? O melhor. E novamente não sou eu que estou falando, é o Senhor. Traga o melhor dos primeiros frutos. Vocês sabiam que 50% dos cristãos no Brasil, quando eu falo cristão, eu coloco todos eles. Coloco o evangélico, pentecostal, protestante e coloco também messiânico, nazareno e etc. 50% deles não obedecem esses mandamentos. Eles estão lá em Malaquias 3:10. Eles roubam a Deus. 50%. Os outros 50% fazem do jeito que acham que devem fazer. Ou seja, estamos perdendo tempo. Porque não adianta fazer as coisas do nosso jeito, tem que fazer do jeito de Deus. Quando você aprender a fazer do jeito de Deus, as coisas vão fluir na tua vida. As coisas vão andar na tua vida. Quando você faz do teu jeito, as coisas travam. As coisas não acontecem. Mas quando você coloca a tua vida nas mãos do Senhor, e você chegou lá, essa semana teve um irmão que me perguntou como é que ele faz. Aí eu expliquei. Você recebeu o seu lerite, está lá, tirou os descontos, está lá o seu líquido. Daquele líquido que está ali, 10% não é seu, pertence ao Senhor. Os 90% Deus lhe concedeu de bênção. Ah, mas nessa crise, a Bíblia diz, única vez que Deus permite provar é nesse aspecto. Outra coisa, não adianta você chegar e falar, tudo bem, eu faço o seguinte, não posso fazer agora, depois eu dou. Você sabia que a Bíblia tem uma regra para isso? Quando você não traz a primícia, você tem que pagar o juro. Tem 20% em cima, viu? Com Deus não se brinca. Vocês precisam aprender a entender Deus. Deus não se brinca. E Deus não quer a sua esmola, Deus quer a sua bênção. Tá? Porque se você acha que Deus precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Mas Ele quer que você participe do projeto de salvação. Ele quer que você seja parte do projeto. Ele quer que você, quando chegar no dia, vamos encontrar com Ele e falar, essas pessoas que estão aqui, eu contribuí com alguma coisa para que eles tivessem. Com a oração, com uma palavra amiga, ou com um local de adoração, com uma oferta. É tudo isso que Deus quer, que a gente comece a aprender. E que nós não estamos fazendo isso. Por quê? Porque vocês adoram ver pregador de internet. O dízimo era para os judeus.
A minha Bíblia não fala isso. Abraão era judeu? Não. Jacó era judeu? Não. Caim era judeu? Abel era judeu? O resto é de vocês. Aquele sistema criado lá para Israel é uma situação, mas o dízimo é anterior. O que Abraão fez quando encontrou com Melquisedeque? Deu-lhe dízimo do que ele quis? De tudo! Agora você já imaginou como foi trabalhoso? Que era despojos. Imagina ele separar tudo aquilo e devolver. Jacó, ganancioso, queria a herança e a bênção. Nem levou herança e nem bênção. E aí ele saiu com o que da mão de casa? Cajado. Só com o cajado. E qual foi a primeira promessa que ele fez quando ele teve um encontro com Deus? Se tu me abençoares e eu voltar, tu me deres o pão para comer, travesseiro para dormir, de tudo eu darei o dízimo. Eu não acredito que Esaú fosse uma pessoa das melhores. Eu acho que eu sou um pouquinho melhor que ele. Sim. Um pouquinho. É nada melhor. Porque ele era ruim, o homem era bravo. Ele foi com 400 homens para matar quem? O irmão. E Jacó não pagou o dízimo para ele? Aquela oferta que ele levou era porque Esaú era o sacerdote da família. Não foi um presente de Natal, porque não tinha Natal. Percebe? Ele levou um presente. Aquilo ali ele foi lá e pagou. E Deus não honrou. Então, nós estamos vendo aqui que tem duas coisas que são fundamentais. Que são o resgate do primogênito, os dízimos e as ofertas e o sábado. São primordiais para iniciarmos a caminhada. Você percebe que a gente está começando a caminhar na Torá. Então isso é fundamental para nós entendermos a continuidade dessa missão. No capítulo 34, no versículo 29. Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com Jeová. Presta atenção. Da primeira vez, aconteceu isso? Quando ele desceu da primeira vez, que tinha um bezerro de ouro? Não. Da segunda, a glória do Senhor estava sobre ele. Sabe por quê? Porque ele pediu que o nome dele fosse riscado do livro da vida, para que Deus poupasse Israel. Por esse motivo, a Shekinah do Senhor revestiu ele, porque mostrou o caráter que ele tinha. Não foram duas tábuas de pedra, ele não esteve com Deus do mesmo jeito? Teve, mas a diferença é essa. Quando nós colocamos quem somos nós. E ele falou: Senhor, isso como é o nome do livro da vida. Mas não destrua esse povo. O que dirão do Senhor? Que o Senhor tirou essas pessoas do Egito para matar no deserto? Como ficará o teu nome, Senhor? E agora ele desce aqui. Ele não percebeu que a glória do Senhor estava sobre ele. E todos eles pediram para que ele se cobrisse, porque eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Lembra na semana passada que nós estudamos sobre a luz de Adão? Que ele era vestido de luz, que quando ele pecou, sumiu e foi obrigado a colocar uma pele. Era esta luz que estava agora sobre Moisés. Porque quando nós estamos diante do Senhor, somos dignos de estar na presença dele. A glória dele resplandece em nossas vidas. Nós não percebemos, mas as pessoas percebem. Moisés não percebeu.
mas as pessoas de fora percebem. Quando você anda com Deus, e você é uma pessoa honrada, uma pessoa digna, todo mundo percebe. Lá vai um servo de Deus, porque ele anda com Deus. Compreende? Então, meus irmãos, a paraxá de hoje, ela trata exatamente desta mudança que nós temos que fazer na nossa vida. Tirar os bezerros de ouro que nós acariciamos e nós consumimos. Começar a fazer um plano de observar os mandamentos de Deus. Hoje, o Senhor, Ele especificou para nós o sábado. Mas, no decorrer das outras porções, vai vir os outros mandamentos. Então, hoje Deus nos orientou como nós temos que lidar com as primícias, como nós temos que lidar com o sábado, como nós temos que lidar com o dízimo, como nós temos que lidar com a presença dEle, para recebermos a Shekinah. A Shekinah do Eterno jamais vai habitar numa pessoa que transgride a lei, numa pessoa que quer o sábado, uma pessoa que rouba a Deus. Não vai acontecer. Talvez você diga, mas irmão, eu trabalho, eu não posso, eu não tenho como, numa época dessa, como eu vou abrir mão do meu trabalho? Eu não disse para você fazer isso. O que eu disse para você é começar uma caminhada. Faça um plano, faça um projeto, se coloque na presença do Senhor. Fala, meu Deus, minha empresa obriga que eu trabalhe sábado, mas eu não quero trabalhar mais. Mas seja honesto com o Senhor. Para finalizar, eu vou contar duas experiências que já devo ter contado 1 milhão de vezes. E vou contar de novo. Se vocês acharem, eu conto de novo. Porque comigo eu não tenho problema de repetir. Eu tenho certeza que já esqueceram. Tinha um rapaz, quando a gente estava com a congregação na sinagoga em Osasco, e ele veio para a congregação e ele queria participar de qualquer jeito. Hoje eu estou muito bonzinho, mas eu já fui pior. Mas irmão, eu quero porque Deus me deu o dom. Eu falei, irmão, mas o irmão tem que estar em harmonia com a Torá para pregar a palavra. Como é que você vai pregar a palavra? Você tem desarmonia. Mas do que você está falando, irmão? Irmão, você não traz as suas ofertas ao Senhor. Você não dizima, você não traz oferta, você não faz nada. Mas como? Se eu fizer isso, eu vou passar necessidade. É exatamente por esse motivo que você não pode. Porque como é que você vai no altar se você não confia em Deus? Um desconfiado de Deus não tem como. Que palavra tem alguém que desconfia de Deus? Nenhuma. E aí eu chamei ele. Falei, faça uma prova conosco. E aí ele trouxe a oferta, o dízimo dele. Aí eu chamei o tesoureiro e falei, irmão, cadê o dízimo do fulano? Está aqui. Tá aqui. Aí ele trouxe. Aí eu chamei ele no canto. Vem cá, irmão. Ele veio. O que é isso, irmão? Você não pode roubar Deus, mas eu posso abençoar a sua vida. Ele ficou assim. Não, não quer. Irmão, você não pode rejeitar a bênção. Eu quero te abençoar. A partir do momento que você colocou no gasofilácio, não é mais seu. É do Senhor. E como o Senhor me colocou aqui para dirigir esse trabalho, eu tenho autonomia para abençoar quem eu quiser. E eu decidi abençoar você. E ele recebeu de volta. E a partir daquele dia, até hoje, ele continua fiel. Levando o dízimo dele direto. Porque o que faltava nele era fé. O que faltava nele era fé. E eu não estou falando isso, por nada. Eu estou falando para a bênção na vida de vocês. É um assunto que eu não gosto de falar. Porque tem tanta gente mal intencionada. Mas você só vai ser uma pessoa abençoada se você for um homem, uma mulher integral na presença do Senhor. Se você tiver uma vida integral com o Senhor. Se você não consegue
Pode falar comigo, fala, irmão, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Nós vamos orar juntos. E Deus vai abrir as portas dos céus. Porque é uma bênção que você não pode abrir mão. Isso é uma bênção que você não pode abrir mão da sua vida, irmãos. Você não pode. E eu não posso permitir que você não... Eu não posso deixar de ensinar para você para ser simpático com você. Eu não sou candidato a nada. Então eu não preciso ser simpático. Eu não sou missionário. Não preciso ser simpático. Mas eu posso ao menos amar sua vida. Posso te ensinar a andar os caminhos do Senhor. Então, queridos, tudo isso que nós aprendemos hoje, só para finalizarmos, para achar a porção de hoje, quando realizar, nós temos observância do Senhor. Nós temos a fidelidade com Deus nas primícias, nas ofertas, nos dízimos. E nós temos também o quê? Quando Deus nos marcou conosco, Ele diz, faça no dia certo. Então nós vamos celebrar no dia certo. A única festa bíblica, preste atenção, que é permitido fazer é o sacrifício de Pêssar, chama-se Pêssar Sheni, que é feito 30 dias depois. É a única. Que foi o caso da festa de Hanukkah. Na verdade era Pêssar Sheni, que foi feito 30 dias. As demais têm que ser feitas nos dias certos. Para quê? Para ser bênção na vida de vocês. Amém? Amém. Então, vamos fazer um pequeno intervalo.